Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo no RapBio, só que de uma maneira diferente hoje, né? Fazendo alguma coisa relacionada com a biologia e com ciências. O que a gente vai fazer é um terrário. Olá a todos! A ideia de hoje é a gente ensinar para vocês como faz um terrário. Mostra pela... Isso. Que bonito que fica. Então, bom, eu comecei com essa mania, né? Porque entre nós dois, o que mais gosta de plantas sou eu. Na verdade, a Simone não gosta nada. Não é que eu não gosto de plantas, não é isso, mas eu não gosto de plantas como o Igor gosta, né? Para quem acompanha a gente em outras redes sociais, já deve ter mais ou menos uma ideia de quanto que o Igor gosta de plantas. Então, aqui em casa tem muitas plantas. Mas eu tenho que confessar que eu acabo alimentando esse vício que ele tem em plantas. A última aquisição, né, uma das últimas aquisições foram plantas chamadas véu de noivas, né, véus de noiva, que na verdade são vasos pendentes, e aí eu posso até mostrar aí na edição depois, tá? Então, bora lá, né, mostrar primeiro os ingredientes. Muito bem, então olha, para fazer o terrário, a gente vai ensinar passo a passo, tá? Então a gente vai mostrar o que vocês vão precisar. Bom, um pote de vidro. Isso. Com tampa, tá? Uma coisa que dá pra ficar bem fechado. Terra vegetal. Vermiculita. Ou areia, tá? Pode ser areia também. Casca de ovo moída. Pode ser gesso também. Ok? Bom, então essa é a base do que vai precisar, vai ser o substrato. A vermiculita, aqui em casa nós temos, porque o Igor gosta muito do jardim e tal, então é um preparado para terra. Mas dá para substituir por areia, ok? E aí, fazendo uma mistura de terra com areia, em que vai ter 2 partes de areia para 1 parte de terra. Isso tá? mesmo. Então ficando assim um substrato bem soltinho. E por que, deixa eu só mostrar, amor, por que tem que ficar bem soltinho? Porque as plantas que nós vamos usar hoje, elas são suculentas, tá? Que são plantas que não precisam de muito material orgânico na planta. Nossa, essa aqui tem uma fruta. Olha que legal. Não tem muito, elas não precisam de muita matéria orgânica, muito nutriente no solo. Então, você põe muito mais areia do que terra realmente, tá? Então, eu faço com vermiculita porque ela hidrata, então ela faz com que haja água o tempo todo para a planta, tá? Então, você não precisa regar muitas vezes, tá? Tudo bem, então olha só, a gente vai começar misturando a terra vegetal com a vermiculita. Então tem partes iguais dos dois. Isso. E aí você mistura mesmo, né? Nossa, tem um torrão. Aí você destrói os torrões, né? Porque isso aqui não pode dentro do terrário, tá? Aí para ficar bem soltinho. E aí o único nutriente que vai aqui a mais é o cálcio, tá? Então você põe 1 colher de sopa, tá? Se a gente fosse pensar em cascas de ovo, seria o quê? Umas 4 cascas de ovo? Eu acho que sim, eu acho que dá de 4 a 10 cascas. Né? Nossa, que limite bem elástico, né? Você deu umas 4, 5 cascas de ovo é o suficiente. Umas 4 ou 5 tá bom. Né? De 4 a 30 mil. De 4 a partir do infinito. Exatamente. Então ela tem que ficar bem soltinha assim, ó, tá? E isso aqui vai ser o nosso material, o nosso substrato, ou seja, onde as plantas vão ser plantadas. Muito bem. Bom,
Aí, deixa eu mostrar então quais são as plantas que nós vamos usar. Nós escolhemos para esse terrário algumas suculentas que são vendidas no supermercado, tá? Então, essas plantinhas são fáceis de achar. Uma dica é, se você for trabalhar com esses pequenos cactos, toma muito cuidado por conta desses espinhos, tá? Eles são delicados, mas eles penetram a pele. Eles não chegam a machucar, mas incomoda bastante. E assim, eles não são venenosos nem nada, mas eles incomodam mesmo para depois você mexer com a mão e tudo mais. Bom, fala do pote. Bom, esse aqui é um vidro de palmito, ok? A gente cobriu a tampa com tinta spray, ok? Então, o vidro aqui normal. Aí, como que a gente vai fazer? Vai colocar o substrato aqui no fundo. Não tô acostumada nem a trabalhar com uma câmera, hoje eu tô trabalhando com duas. Pois é, né? Então, ó, um pouquinho de substrato, não precisa colocar muito. Coloca mais um. Você pode colocar até uns 3 dedos nesse pote de quantos gramas? Acho que é 800 gramas de palmito, né? 1 quilo? Não? Meio quilo. Meio quilo. É meio quilo de palmito, isso. 3 dedinhos de substrato tá bom, ó. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Bom, aí, para esse pote, eu escolhi essa planta e essa planta, tá? As outras nós pegamos como possibilidades. Então, como eu podia escolher, escolhi essas duas. Fugiu do cacto. Aí... Você não quis fazer? Deixou pra mim, pra futricar o meu dedo. Então, você tem que tirar com muito cuidado para não machucar as raízes da planta, tá? Porque senão ela acaba morrendo dentro do pote, tá? Pronto. Então, ó, a gente separou a planta da terra que veio junto com ela, tá? E aí, com a ajuda de um palito, ok? Você vai fazer... Bom, aí a mão da gente é meio grande para esse espaço. Então, o palito, ele ajuda você a conseguir colocar a raiz da plantinha enterrada. Então, ó, com o palito, você enterra a raiz. Como esse substrato que a gente colocou tá bem macio, rapidinho você consegue colocar. Não precisa ir com força, é só jeitinho mesmo. Deixa eu falar isso aqui, né? Então, ó, vocês percebem que ela sai bem facinha. Ó, a gente deu sorte que essa daqui tá com bastante raiz. Então, a chance dela pegar aqui é bem grande. E essa é uma outra dica. A gente tá usando pro terrário suculentas porque elas são mais resistentes do que as plantas comuns, né? Então, dentro de um terrário que vai ficar tampado, ela consegue sobreviver muito melhor do que outras plantas, geralmente aquelas com flor, com aquelas que você tem em casa. Eu nunca experimentei, por exemplo, fazer com samambaia, né? Porque, ao meu ver, samambaia é muito pouco resistente à falta de água, né? Outras plantas, como essas que você tem no jardim, girassol nem dá. Agora, o nosso terrário já está praticamente pronto. As duas plantinhas já estão aqui dentro, ok? Então, nós já poderíamos encerrá-lo, né? Pôr a tampa, colocar um pouquinho de água, colocar a tampa e tá pronto. Mas, o que é mais legal nesse projeto do terrário é você poder enfeitar ele com coisas que você tem. Aqui em casa eu separei algumas coisas que a gente já tinha. Então, eu separei areia branca, pedrinha, argila expandida, fibra de coco
e o sphagnum, que é um tipo de musgo. Mas, se você tiver na sua casa pedrinha de rio ou pedrinha de aquário, objetos pequenininhos que você queira colocar, também dá pra pôr. Areia mesmo. Areia de outras cores, né? Essa aqui é um tipo de areia bem branquinha, mas dá pra usar a imaginação. Aí, pra gente poder colocar a areia, eu separei aqui um truque que eu vi na internet. Eu achei super legal. Então, a gente pega a folha de papel sulfite, faz um cone com ela, assim, dobra aqui a pontinha e coloca a areia dentro. Oi, fala uma coisa pra mim. Quando é que foi que você começou a gostar tanto de planta? Na verdade, eu sempre tive esse lance com as plantas, acho que desde criança, né? A minha avó, Yolanda, ela tinha plantas no escritório dela, samambaias, tinham samambaias enormes, né? E no apartamento que ela morava, ela tinha flor de maio, que também é uma outra planta muito bonita, né? Principalmente quando floresce. E por parte da minha mãe, tinha o meu avô Carlos, né? Que fazia... Ele chegou a um tempo de ter uma horta na casa da minha tia, né? Que legal. É engraçado isso, porque a minha mãe também sempre teve muitas plantas, a minha avó gostava muito de plantas, mas não é uma coisa que me chama tanta atenção. Mas eu gosto de ver a sua dedicação às plantas. Então, olha só, gente, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui, então, a areinha, né? E aí, a gente vai colocando devagarzinho. Assim, vai abrindo aqui. Olha o negócio me dando outro baile de novo. E pra que isso? Porque se a gente for tentar colocar direto, vai sujar. Você vai acabar enterrando a planta e não conseguindo colocar a areia no lugar certo, né? Quando a Simone veio com esse... Porque eu sempre tentei fazer terrário, né? Para os nossos amigos e tal. É verdade, né? Terrário é um ótimo presente. Ó, fica a dica aí. Né? Só que eu tentava colocar a areia com a mão. Nossa, eu afogava as plantas na areia, aí eu tinha que limpar e tal, né? E quando a Simone veio, a última vez que a gente fez o terrário, ela veio com essa coisa do cone de papel. Nossa, falei, fechou. Olha que fácil, né? Então, ó, facinho, fez aí uma camada, né? Se você achar que precisa tirar, né, de cima, mas não fica muita, ok? E aí, com delicadeza, você vai ajeitando caso você queira esconder alguma coisa que ficou aparecendo. Mas é interessante no terrário colocar outras texturas. Isso aprendi com a minha amiga Marcele. Ela sempre fala sobre texturas, sobre cores, misturar as coisas. Então, quando a gente coloca as pedrinhas, a ideia é justamente essa: acrescentar uma nova textura. E aqui em casa, você acha que você precisa de mais plantas ou já tá bom? Eu acho que já tá bom. Na minha opinião, já tá bom. Eu preciso responder? Responde. Então, na verdade, eu quero melhorar, né, o jardim que a gente tem aqui, mas eu acho que não aumentar o número de espécies, mas talvez o número de indivíduos, né, principalmente para fazer um mural verde com a falsavinha que nós temos aqui. E tal, eu quero orquídeas agora. Entendi. Vou contar um segredo pra vocês, gente. Eu reclamo das plantas do Igor, mas quem começou com tudo isso aqui fui eu. Numa excursão da faculdade, eu trouxe pra ele uma suculenta. Ele cuidou tanto dela que ela morreu seca. Na verdade, eu sempre gostei de plantas, mas o desafio de ter suculentas, né, começou aí, né?
quando a Simone me deu uma suculenta, eu acabei matando ela de sede, né? E matar a suculenta de sede é algo, é um feito, né? Não é fácil. Né? Pois é. E aí eu fiquei martirizado com isso. Ó, se vocês observarem, eu acrescentei aqui mais 2 bolinhas. Essas bolinhas são de argila expandida, então ela não vai acrescentar peso. É só mesmo para colocar mais um enfeite. E vou pôr aqui, ó, a fibra do coco, tá? De novo, falando isso, eu escolhi esses materiais porque são coisas que nós temos em casa, tá? Então, eu acho que o que é legal em fazer um terrário é aproveitar o que você tem na sua casa, tá? E fazer um presente bem legal. Pronto. Aí você coloca um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. Bom, agora que o nosso terrário tá praticamente pronto, né? Só falta colocar um pouquinho de água, né? Ó, aqui eu tô usando um conta-gotas. Um conta-gotas. Aí você põe só um pouquinho mesmo, tá? Mas quem não tiver conta-gotas não precisa se preocupar, gente. É só pensar que você vai pôr só um pouquinho de água, certo? Pôs um pouquinho de água, fechou e tá pronto. Olha que bonito que fica. E aí... Aqui a gente tem 2 opções, né? Ó, um vidro de tamanho médio, um vidro grandão, né? A única coisa pro terrário mesmo é esse pote, né, ter tampa. Eu acho que essa que é a dica. E a gente pode pensar no terrário como se ele fosse um mundo em miniatura, né? Porque você pode estar se perguntando como é que a planta não morre de sede aí dentro. Como é que ela não morre de sede? Na verdade, ela faz a ciclagem, né? Porque ela tira a água do solo, essa água ela acaba transpirando o excedente, né, o excesso de água, e essa água volta para o solo e ela reaproveita isso, e fazendo uma reciclagem do material, né, e é por isso que ela não morre, né. Só que também ela não vai crescer muito, né. E o que eu ia falar, dependendo do tamanho do pote, né, você põe a quantidade adequada de plantas. Então, por exemplo, num pote desse tamanho de 2 litros, eu coloquei 5 plantas diferentes, né? Nesse potinho menor de 500 gramas de palmito, a gente colocou agora 2 plantinhas, né? Porque senão você acaba fazendo com que elas entrem em competição e uma delas vai morrer, né? Além disso, o terrário tem que ficar num lugar que tenha claridade, mas não tenha sol direto, né? Isso é uma boa dica, porque aí ele vai durar mais tempo, né? Mas por que será que não pode ir no sol direto? Será que é porque o sol queimaria as plantas? Ficaria excessivamente quente? Eu acho que, na verdade, como ele está fechado, ele não é arejado, né? E o sol direto pode aumentar a temperatura de dentro do vidro, fazendo com que haja o cozimento das plantas, né? Não é exatamente isso que a gente tem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente achou uma ideia legal, porque agora nessa época de final de ano, muitas vezes a gente está pensando em comprar um presente para alguém, e aí a gente ficou pensando, puxa, e se a gente desse uma dica de como fazer um presente para alguém, né? É uma coisa tão legal a gente poder construir um presente, e esse daqui dá para usar materiais que não são caros, né? Um vidro, uma plantinha dessa aqui na cidade que a gente mora, com menos de R$10 dá para comprar, mais do que uma. Se
você procurar, você pode encontrar também. Então, usando coisas que você pode ter na sua casa, dá pra fazer uma coisa bem legal. Nós usamos tinta para pintar as tampas, mas você também pode usar recortes de tecido, fazer colagem, então pequenos pedacinhos de papel ia ficar uma coisa legal também. Então a gente achou uma coisa bem legal e é isso por hoje, gente. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e dessas dicas. Até o próximo! Tchau, tchau!